Bom dia, irmãos, graça e paz. Estou aqui mais uma vez, com a graça de Deus. Ontem eu tentei enviar para você o vídeo, mas não foi possível. Mas hoje, graças ao Senhor, estamos aqui juntos. Que você receba aí no seu celular, no seu computador, através do Zap ou do YouTube, esse vídeo, que é parte daquilo que a gente está tentando fazer na medida do possível para amenizar um pouco as dificuldades que a igreja, de modo geral, está vivendo, né? Existem coisas boas nisso, mas a gente sente falta das reuniões da igreja. E nesse momento que a gente valoriza, né? Quanto devemos valorizar aquilo que muitas vezes a gente talvez assim não perceba o valor de estarmos congregando, e aqui nesse tempo estamos percebendo isso, né? Então Deus te abençoe aí. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, percebemos a necessidade deste momento de Senhor nos abençoar. Com a bênção do Senhor, queremos prosseguir. Ajuda-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Dê uma pausa no vídeo, faça um momento de oração aí em família. Se você quiser, canta também, conforme você decidir aí. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com o seguinte tema: quando Deus abre a porta. Quando Deus abre a porta. Tem uma pausa no vídeo, novamente, para você ler o texto, que é Atos capítulo 12, de 1 a 17. Faça a sua leitura. Amado, no período inicial da igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja era um bebê ainda, era recém-nascido, e ocorreu uma perseguição à igreja de Jerusalém. Uma dentre tantas outras perseguições que a igreja sofreria ao longo de sua história. E essa perseguição, naquela ocasião, foi promovida por um homem chamado Herodes. O nome dele, Herodes Antipas. Herodes Agripa. Herodes Agripa. Foi promovida por esse rei Herodes, um homem mau, um homem ímpio. Em primeiro lugar, mandou assassinar Tiago, irmão de João, e como se isso não bastasse, prendeu Pedro. Pedro foi preso ali, causando comoção e revolta a toda a comunidade dos irmãos. Então, vendo que essas coisas, a perseguição aí, agradava os judeus, aquele derramamento de sangue e a prisão de Pedro agradava os judeus, ele se sentiu cada vez mais motivado a fazer o mal contra o povo do Senhor naquele tempo. E a intenção de Herodes era levar Pedro a julgamento público depois da Páscoa, para agradar os judeus. E ainda na prisão, o texto nos fala um detalhe tão precioso. Não tem como a gente não se emocionar. Uma vez lendo ali Atos 12, a gente se emociona com um detalhe. Você pode conferir aí sua Bíblia. Diz lá que a igreja orava fervorosamente por ele, por Pedro, fervorosamente, insistentemente, de forma perseverante, pelo apóstolo Pedro. Então, pensando nesse detalhe precioso do texto, vamos a isso como um exemplo, irmãos, daquelas situações, uma ou outra situação que podemos chamar de aprisionamento. Ou seja, existem inúmeras situações que podemos assim identificar como prisões. E muitas dessas prisões
com certeza, são causadas por decisões erradas, por exemplo. Eu decido de forma errada e a consequência vem, ou seja, a prisão, o aprisionamento. Eu fico aprisionado por uma situação em decorrência de uma decisão errada. Mas eu não vou falar disso. Vou falar daquelas prisões que eu não tenho controle sobre ela. Olha Pedro, ele foi preso, ele não tinha controle sobre aquela prisão. A única coisa que ele poderia fazer juntamente com os irmãos era orar e aguardar o livramento de Deus. Então, passo a falar desse tipo de aprisionamento a qual não temos como controlar. Essa é a situação nossa atual. Veja aí, estamos aprisionados, irmãos, dentro das nossas casas. E não é definitivamente uma situação desejável. Não é uma situação desejável. Não é algo que eu queira, que você queira, embora isso temos que reconhecer, que essa situação trouxe muitas oportunidades boas para o crescimento. Então estamos nessa situação que não é a desejável. Por quê? Porque nos priva de reunirmos como igreja. Segundo, nos impede de trabalhar, de prover a nossa subsistência. E terceiro, tira a nossa liberdade de ir e vir pelas ruas da cidade, para visitar os irmãos, para ir à igreja, enfim. Então a pergunta, esse é um ponto importante da mensagem, qual seria o procedimento? Qual seria a forma? Como deveria proceder diante de um quadro como esse? Ou seja, de aprisionamento doméstico. Duas coisas que eu quero compartilhar aqui. A primeira coisa, veja bem, esteja em completa paz. Isso, irmão. Em completa paz. Esse texto aqui, olha só, versículo 6, que fala de Pedro, olha. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Era uma situação difícil? Obviamente, o texto mostra aqui. Agora nota a serenidade, a calma desse homem. Na véspera do seu julgamento, ou seja, no dia seguinte, ele passaria por um julgamento que poderia levá-lo inclusive à morte. Mas ele dormia tranquilamente. Irmão, você tem dormido? Essa situação toda, essa crise tem tirado seu sono? Você não está conseguindo dormir? Está perturbado, preocupado, etc.? Pedro dormia. O sono do justo. Somente um coração que recebeu da parte de Deus aquela paz que excede a todo entendimento pode conservar a calma dessa forma e dormir sossegadamente. Dormir e não acordar, porque não há nada ali que possa perturbar aquele sono. Em segundo lugar, como enfrentar essa crise? Orando, irmãos. Oração. Orando. Está aqui, ó, Atos 12:5, diz aqui, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. Aí. Como você tem aproveitado o seu tempo? Como? Então, é hora de nós resgatarmos o tempo, aproveitando da melhor forma possível. Leia bons livros, leia a Bíblia e faça a oração. Ore, irmão, ore, ore. Evita coisas que possam tirar a paz da sua alma. Ficar o dia todo no zap, ficar enchendo sua cabeça com tantas notícias ruins. E às vezes são notícias falsas. E olha, um agravante. Nós passamos adiante, cuidado aí com essas fake news que nós passamos sem conferir se é verdade ou não. Bem, aproveite seu tempo. A melhor forma de aproveitar o tempo é esta, juntamente com a leitura da Bíblia
oração. E olha só, a igreja orava para que Pedro fosse solto. Então, nós vamos orar para que o tempo de crise passe e a gente possa andar livremente pela nossa cidade. Então, irmãos, como resultado da oração da igreja, lá em Atos capítulo 12, algo extraordinário aconteceu. O anjo visitou Pedro lá na prisão, a luz. O anjo chegou lá, a luz resplandeceu. O anjo tocou em Pedro, ele acordou e as algemas que prendiam suas mãos simplesmente se desfizeram, as portas se abriram e o anjo ordenou que Pedro o seguisse. Pedro seguiu o anjo. Estava ali diante de um portão de ferro. Ele se abriu. Chegaram às ruas da cidade. Olha, irmão, hoje não podemos, como Pedro e o anjo, andar pelas ruas da cidade. Mas um dia andaremos. Em breve, logo logo, isso vai passar. Hoje não podemos passar o portão de ferro, mas passaremos. Ele se abrirá diante de nós. Enfim, haverá bonança, haverá calma. Então, Pedro, ali com o anjo na rua, repentinamente o anjo se foi e Pedro seguiu sozinho. E o primeiro pensamento dele foi ir até aqueles que oravam incessantemente por ele. Isso é muito lindo. E ele chegou então lá na casa de Maria, onde os irmãos estavam reunidos. Chegou, bateu a porta e uma irmã foi atender. Irmã Rode foi atender. E ela ouviu a voz de Pedro, reconheceu Pedro e ficou tomada de alegria. E foi compartilhar. Engraçado isso no texto, confere aí. Em vez de abrir a porta, não, ela foi compartilhar a boa nova com os seus irmãos. Tamanha foi a alegria, ela foi arrebatada por aquela alegria de ver Pedro livre. Então, irmãos, quando aconteceu lá aquela situação toda de Pedro, ele não acreditou que fosse real, do anjo e tal, mas era real. E a igreja lá que orava também não acreditou que aquele que batia a porta era Pedro, mas era Pedro. Tudo que Deus faz é perfeito e além de ser perfeito, é real. Por mais inexplicável, por mais que nós não possamos sondar, entender, não tem jeito, não vamos entender mesmo muitas coisas, mas Deus faz aquilo. Deus é capaz de fazer o impossível, irmão. Coisas que para nós é tão complicado, tão complexo demais. Como aquela equação terrível de matemática, né, que nos assombra. Aquilo é complicado, mas para Deus é simples como piscar de um olho. E ali Deus fez algo lindo, irmãos. Pedro estava liberto, porque a igreja orava. Então, meu irmão, continue orando, para que venha a bonança, a crise passe, possamos voltar às nossas atividades normais, tenhamos os nossos cultos rotineiramente, porque é algo que nos faz falta. Olha só que coisa aconteceu ali no final. Quando Pedro chegou, foi só alegria. A alegria tomou conta do coração de Pedro, a alegria tomou conta do coração de Rode, a alegria tomou conta do coração da igreja. É isso que Deus quer fazer nesse tempo, trazer alegria, regozijo, paz ao seu povo depois da vitória, irmão. Então confere aí, porque em breve estaremos juntos. Você está com saudade, né? Assim como Pedro estava com saudade de encontrar os irmãos, nós estamos com saudade de encontrar uns aos outros, abraçar, compartilhar. E foi uma coisa interessante, Pedro ali, junto com os irmãos, compartilhou tudo. E aí a alegria arrebatou aqueles corações. E é isso que vai acontecer conosco, em breve. Estaremos juntos, nos abraçando, nos confraternizando e contando as boas novas do Senhor. Assim finalizo. Graça e paz seja com todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um abraço.